Aí eu saí dali e fui trabalhar numa think tank, né, que a tradução é um tanque de pensar, que é uma organização de pesquisa e análise. E ali você tem grandes especialistas, certamente eu não era um deles, você tinha um monte de grandes caras, assim, crânios, cada um na sua área, tentando resolver grandes problemas do mundo. Tá. E eu era assistente de pesquisa de um jornalista que estava escrevendo um livro sobre a CIA. E foi bem legal a experiência, porque você tinha esses grandes cérebros ali pensando, né, falando de vários problemas, você conversava com todos eles, foi uma experiência bem rica. Bom, aí 6 anos que eu já estava fora, eu falei, bom, agora eu preciso tentar o meu objetivo, né, que era desde o início a ONU. E aí eu tentei e entrei. E aí eu fui trabalhar no Conselho de Segurança, que é o órgão mais importante, porque ele cuida da guerra e da paz. Caramba. Mas eu não fui como um diplomata, né? Eu não fui servir o Brasil. Tá. Eu fui como um servidor público internacional. Ou seja, eu trabalhava para a organização. Fica na Europa, a sede da ONU? Não, em Nova York. Ah, em Nova York? É. Tá. Existe alguns órgãos da ONU que estão sediados em Genebra, né, na Suíça, mas a sede principal do secretariado é em Nova York. Tá. E aí Só para lembrar, prof, Ah. a ONU é a Organização das Nações Unidas. Isso. Todo país faz parte dela ou não. Não. E o objetivo dela é evitar a treta. Isso. O objetivo central, ela foi criada depois da Segunda Guerra com um objetivo. Nós não podemos repetir uma nova guerra mundial. Tá. Tamanha destruição. Tá. É uma organização quase universal, não são todos os países que estão ali. E essa, inclusive, é um critério, talvez, para dizer se um país é um país. É mesmo? Porque, assim, você vai lá e funda o seu país, né? O país do Duda, ou... Pobre country. Isso. Né? Você fala, o primo pobre. E aí você fundou o seu país. Aí tá bom, quais são os critérios para você ser considerado um país? Um deles é você ser reconhecido pelo mundo. Tá. E um dos reconhecimentos é você ser aceito na ONU como um país. Ou seja, todos os outros países te receberam e falaram, não, você tem um assento aqui, você é um dos membros da organização. Tá. Então, essa é uma das funções que a ONU tem. E óbvio, né, criar um diálogo, tentar estabelecer algumas regras de convivência entre os países. Mas rola uma manipulação lá? Tipo assim, eu não gosto da ONU porque os Estados Unidos puxam a sardinha só pra eles, por exemplo. Ou é um negócio imparcial mesmo? Assim, várias dessas coisas que você está levantando são bem complexas e difícil da gente definir, né? O que é parcial? O que você gosta ou o que eu gosto? O que é ser imparcial? É a gente seguir uma regra que seja justa? Só que quando você fala do mundo, qual é a regra que o mundo inteiro aceita? É difícil agradar a todos, né? A gente nunca chegou nesse consenso, entendeu? Tá. Até mesmo noções que talvez para as pessoas sejam noções básicas de direitos humanos. O nome já diz, direitos dos seres humanos. Não é direito do primo pobre, do primo rico, do rock, do Argentina ou do Brasil. É direito de todo mundo. Tá. Ele não é aceito por todo mundo como direito. Porque vários países viram e falam assim, não, mas quem disse que o direito tem que ser esse daí que tá escrito aí? Tá. Tem que ser o que eu acho. Tipo, por exemplo, questão de como se trata as mulheres em um país ou em outro. Cultural. Isso, exatamente. Tem várias questões que para um povo vai ser desrespeito às mulheres. Isso é não proteger os direitos das mulheres. Mas para outros vão dizer, falar assim, não, mas essa é a minha tradição. É assim que eu vivo. Eu não quero que a mulher tenha essa liberdade. Entendeu? Então, não é aceito por todo mundo as mesmas coisas. E se você pensar, é muito fácil da gente concluir por que não, né? Afinal de contas, nós, dentro do Brasil, somos só 200 milhões de pessoas. Só bastante, mas... a gente não consegue concordar com quase nada. As pessoas não conseguem concordar com quase nada dentro da própria casa delas. Você imagina você pegar o planeta inteiro, que todo mundo, cada um fala uma língua, cada um tem uma história, cada um tem uma religião, cada um tem uma crença. Vai ser impossível da gente virar e falar assim, a regra é essa. Então, para a ONU ser imparcial,
ela tem que seguir a regra. Ela nem tem essa referência do que é. Verdade. Então é uma discussão bem mais complexa. E aí a segunda parte que você colocou, que eu acho importante todo mundo entender, é ela puxa a sardinha para os Estados Unidos. Na verdade, não. Porque os Estados Unidos é a menor parte lá dentro. Ele é só um. Tá. A maioria do mundo pensa diferente dos Estados Unidos e está contra os Estados Unidos. E é a maioria, né? Isso. Então, não dá para dizer que a ONU ela é nem de perto controlada pelos Estados Unidos. Ao contrário, talvez ela seja uma organização bastante anti-americana. Tá. Ou, aí isso talvez é mais problemático, né? Ou mais sério, ou mais grave. Ela é uma organização, em muitos momentos, bastante antidemocrática. Porque a maioria dos países que são membros não são democracias. Caramba. Entendeu? Porque a maioria dos países do mundo não são democracias. Ou seja, então a ONU ela carrega características que vão contra o que democracias acham que é o certo. Tá. E aí começa um pouco do problema da ONU ser efetiva ou não. Mas também não dá pra gente falar da ONU funcionar ou não sem a gente entender qual é o papel da ONU, que é diferente do que muita gente acha. Todo mundo acha que a ONU é tipo o governo do mundo. E não é. Porque tem um conceito muito importante que define a relação dos países, que se chama soberania. E é uma palavra, né, meio complexa, né, ou meio difícil, mas significa o seguinte: na sua casa, quem manda é você. E não tem ninguém acima de você. Tá. Você é soberano. O que significa dizer que um país é soberano não tem ninguém acima dos países, nem a ONU. Tá. Os países são a autoridade máxima deles mesmos. Mas aí você tá aí, sei lá, fazendo um monte de atrocidades, né? Fazendo um monte de coisa errada. Quem é que tem o direito de vir entrar na sua casa e falar: você não pode continuar fazendo isso que você tá fazendo? Ninguém. Entendeu? E essa é a regra que os países combinaram entre eles. Por quê? Porque não existe consenso. Não existe regra para todo mundo. Ninguém nunca chegou nesse lugar. E não sei se vamos chegar. Talvez o único jeito de chegar, o que eu sempre repito, a gente precisa ter a visita de alienígenas. Porque aí nós vamos entender que somos nós e tem eles. É o que tem muito em filmes, né? Só um negócio desse pra unir todo mundo, né? Isso. Porque se você pensar assim, né? É outro exemplo que eu falo bastante. O que faz a gente ser brasileiro? O fato da gente saber que nós não somos argentinos. Entendeu? Você precisa de uma referência, de uma comparação para entender quem você é. A gente não se entende como humanidade porque a gente não tem referência e comparação com nada diferente do ser humano. E aí, nesse sentido, então, nós não nos vemos como uma humanidade. Tá. Apesar da gente ser todo mundo ser humano. Sim. Isso não é a identidade mais relevante para nós. Ela tá em 10º plano. Primeiro você pensa que você é de um país, depois você pensa que você é de uma cidade. Depois isso. Qual é a sua nação do esporte? Orientação sexual. Sei lá, você pensa em 1 milhão de coisas da sua identidade, para aí depois você falar: não, eu sou um ser humano. Às vezes você fala isso, mas o que isso realmente significa na sua vida? Tá. Você não consegue tratar todas as outras pessoas baseado nisso. Senão o mundo seria lindo. Sim. Você falasse: eu não vou roubar outro ser humano. E eu não vou sacanear outro ser humano. Porque ele é humano, ele é a mesma coisa que eu. Tipo ele família, é meu irmão, né? Você não faz isso, entendeu? Sim. E aí, então a gente tá muito longe desse lugar. E aí eu fui trabalhar na ONU e vi isso de perto. E percebi isso na prática. Eu falei: nossa, tipo assim, a ONU não vai dar pra ajudar o mundo. E aí eu falei: então onde que eu posso... a missão, o Brasil precisa de ajuda. E aí eu falei: vou voltar pro Brasil. Vou voltar para ajudar o Brasil.